vós deveis ser a luz do mundo. Não, ele proclama, ele diz que é. Quando você diz que o sal é sal, você está afirmando. Quando você diz que a luz é luz, você está dizendo que é uma proclamação. Foi isso que Jesus fez. Ele disse a respeito de todos nós que somos dele, de todos nós que recebemos a graça. Ele diz: vós sois a luz, o sol, vós sois o sal da terra. E acrescenta: ora, se o sal perde o seu sabor, se ele perde a sua salinidade, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Porque se cada um de nós perde a sua qualidade de cristão, não servimos para mais nada. Se perdemos a nossa qualidade de filhos de Deus, de pertença de Deus, perdemos tudo. É por isso que o mundo depois pode nos jogar fora. É por isso que depois o mundo pode fazer de nós sucata, e faz. É por isso que o mundo pode fazer de nós lixo, e faz. E faz da gente lixo e joga a gente no lixo do jeitinho que Jesus diz. Não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelas pessoas, pisado. É por isso que nós precisamos conhecer a nossa dignidade, que não é nossa, mas ela vem de Deus, do Deus que está em nós. O texto que nós estamos examinando nesses dias, até vale a pena você pegar mais uma vez junto comigo, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e seguintes, que diz, 1 Coríntios 6, 12, tudo me é permitido, gritavam os coríntios e gritam hoje as pessoas do nosso tempo, mas São Paulo acrescenta, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque a nobreza obriga, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, a mim tudo é permitido, tudo me é permitido, gritam, e a nossa carne grita assim, o nosso homem velho grita assim, a sua mulher velha grita assim, tudo me é permitido, eu posso fazer aquilo que eu quiser, é o grito da carne, é o grito do mundo. Mas a palavra de Deus nos diz, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá um e outro. O corpo, porém, não é para a prostituição. Ele é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E o Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Veja, você inteirinho, você inteirinha será ressuscitado um dia. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito, você será ressuscitado. E você vai ter um corpo glorioso igual ao de Jesus, igual ao de Maria, porque no céu existem dois corpos ressuscitados e gloriosos, já estão lá. O de Jesus, é claro, mas o de Maria está lá como penhor, como segurança, para que se formos firmes, se aguentarmos firmes, porque é uma luta, nós chegaremos lá. E na vinda do Senhor, na segunda vinda do Senhor, nós também ressuscitaremos. Veja, e você pode dizer para o seu corpo, você ressuscitará um dia. Portanto, você precisa cooperar comigo e eu preciso cooperar com você. Foi tão importante o que nos disse nesta manhã o Padre Léo, e eu fiz questão de tomar nota, ele mandou tomar nota e eu tomei. O corpo é o órgão do Espírito Santo para dominar a natureza. Como Deus disse,
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois diz que ele domine sobre os animais, sobre as aves, sobre os mares, sobre os rios, que ele domine sobre tudo. Qual é o instrumento que Deus nos deu? Qual é o instrumento do Espírito para nós dominarmos a natureza toda? É o nosso corpo. Sem o corpo nós não podíamos fazer isso, porque para dominar a natureza precisamos de um corpo. Então a afirmação está aí: o corpo é órgão do Espírito Santo, é um instrumento do Espírito Santo para dominar a natureza. Mas no pecado, o corpo se torna um órgão da natureza, um instrumento da natureza para dominar o espírito. E como infelizmente tem feito isso conosco, no pecado, por causa do pecado, quando nós levamos o nosso corpo ao pecado, quando nós usamos os membros do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo para o pecado, portanto, para aquilo que é errado, o que acontece? O corpo deixa de ser aquilo que ele é, um órgão, um instrumento do Espírito Santo para dominar a natureza. Mas acontece o contrário. A partir daquele momento, quando nós usamos o nosso corpo para o pecado, ele se torna órgão da natureza, instrumento da natureza para dominar o espírito, para pôr o espírito no chão, para pisar em cima do nosso espírito. Muda tudo, estraga tudo. E por isso quantas pessoas envelhecidas, jovens de 25, 26, 27 anos, mas muitas vezes com menos, com 24, 23, 22, 20 anos, 18 anos, 16 anos, mas com cara de velhos, acabados, estourados, meninos e meninas com 15, 16 anos, estourados, e não tem outra expressão para dizer isso, estourados, que parecem velhos. Por quê? Porque na verdade o próprio corpo foi estourado no pecado do sexo, no pecado do fumo, no pecado do álcool, no pecado das drogas, no pecado da busca de prazer. Estourou tudo, estragou tudo. E mais ainda, atrás desse corpo, atrás desses olhos, atrás desse semblante, que é justamente a janela da alma, a alma se mostra no nosso semblante, se mostra, e principalmente através dos olhos, mas não é só através dos olhos, os olhos são o principal, mas o nosso semblante todinho manifesta, mostra o Espírito, mostra Deus, é a janela do Espírito. Mas como eu disse, principalmente os olhos. Já viu quanta gente jovem, de olhos mortiços, carregados de prazer, vivendo na droga, vivendo na bebida, buscando, achando que são livres, mas os olhos murchos, e você vê estampada a tristeza, a fossa, a frustração no rosto, que precisam de mais um cigarro, precisam de mais um aperitivo, precisam de mais um copo, precisam de mais uma picada, de fumar um pouco mais, um daqueles baseados, para ter um pouco de alegria, um momento, um lampejo assim de ânimo, de coragem. Até eles dizem para fazer isso, para fazer aquilo, até para ir num baile, até para estar numa festinha, até para se encontrar e conversar com a menina, ele precisa de coragem. Então ele vai ou no copo, ou vai no baseado, ou vai na picada, e vai de cada vez mais diminuindo o lampejo, sem vida, sem força, sem coragem, que vai precisar sempre de doses maiores, ou de álcool, ou de droga, para poder enfrentar as coisas normais da vida, para conversar com seus colegas, para ter alegria, para poder dançar, para poder brincar, para poder conversar, até para fazer sexo, precisa de álcool, precisa de droga, para poder se sair bem, para poder ter sucesso, porque o corpo está estragadinho, até os seus órgãos de geração já estão,
frouxos, precisam de base, precisam de álcool, de sustentação. Precisam de droga para poder funcionar. É a morte em vida, sustentado apenas por algum estepe. E o estepe tem que ser cada vez mais forte e cada vez mais alto. Porque se você não tem o estepe do álcool, se você não tem o estepe do baseado, da picada, é que nem o pneu estourado. Então precisa de estepe para levantar, e cada vez estepe mais forte e mais alto para sustentar. Na hora que o estepe caiu, afundou, porque está realmente pneu murcho, frouxo. Gente, o que adianta os estepes? O que adianta? Você precisa ter vida, e você pode ter vida. Em Cristo nós somos cheios de vida, longe do pecado, na graça. A vida está em nós, e a vida se manifesta em todo o nosso ser, mas especialmente no nosso rosto, no nosso sorriso, nos nossos olhos. A alegria está, a vida está em nós. Vós sois o sal da terra, sois porque sois. E mais ainda, a terra precisa de vós. O mundo, esse mundo estourado, precisa de vós. Porque você sabe muito bem que o sal retira da corrupção. Ou o sal preserva para não se corromper, mas impressionante, mesmo corrompido, o sal acaba tirando aquilo que já não presta mais. Ele elimina aquilo e preserva o que sobra. É maravilhoso. É muito mais do que geladeira. Mas se o sal perde a salinidade, não serve para mais nada. Nós fomos feitos por Deus, os cristãos foram feitos por Deus. E aliás, todos são chamados a ser cristãos. Os filhos de Deus foram feitos para ser sal para este mundo, esse mundo enganado pelo outro. E por isso esse mundo estourado, nós somos aí sal na corrupção. Por isso nós não podemos perder a nossa salinidade, não podemos ser sal que perdeu a força, não podemos. Primeiro por nós mesmos, e segundo por causa do mundo, por causa daqueles que estão longe de Deus, por causa daqueles que infelizmente estão estourados pela vida, precisam de nós, precisam. Deus está chamando você. Deus está chamando você de volta para Ele, porque Ele precisa de você para instrumento dEle para salvar esse mundo. E Deus e o mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Você não é do mundo, você é sal para esse mundo, você é a luz para esse mundo. Você não vive como o mundo vive, por isso que você não pode viver como o mundo vive. Você não pode dançar no ritmo que o mundo dança, não. Você está noutra, a sua praia é outro, o seu chão é outro. Você é sal para este mundo, e o mundo está precisando. Deixa eu dizer uma coisa mais forte ainda: os perdidos pela vida. E muitos deles não têm mais esperança, porque estão de tal maneira estourados que humanamente não tem retorno. Quanta gente foi tão fundo na bebida que humanamente não tem retorno. Foi tão fundo numa sexualidade depravada que não tem retorno. Foram tão longe, tão fundo na droga que não tem retorno. Mas que impressionante! Deus nos constituiu como sal para fazer com que aquilo que não teria retorno tenha e readquira a qualidade. Eu fico entusiasmado quando vejo essas pessoas jovens especialmente, mas essas pessoas que acabam, graças a Deus, caindo numa casa de recuperação, ou numa grande casa de recuperação como é a Canção Nova, onde talvez você não seja dependente de drogas, mas estava amarrado, escravizado em tantas coisas, cai numa casa de recuperação, cai talvez num tempo curto de um acampamento, cai diante de um aparelho de televisão,
onde nesta casa de recuperação, graças a Deus, o sal atinge você, e Deus te liberta da corrupção, Deus te liberta da depravação, e te restaura, e te revitaliza. E que beleza isso, revitalizados. A gente revive, e mais do que isso, começa a ser sal para os outros. Eu fico entusiasmado com esses jovens, com essas pessoas que, passando por uma dessas casas de recuperação, depois são os grandes apóstolos, são os que vão trabalhar na recuperação dos outros. Muitos de nós aqui da Canção Nova somos assim. Eu digo somos, eu me ponho no meio também. Somos assim. Fomos restaurados, resgatados, recuperados, ressuscitados pelo Senhor, revitalizados, voltamos à vida pelo Senhor, e o Senhor agora nos usa para resgatar os outros, para salvar os outros, para arrancar os outros, para levar ressurreição, para levar vida aos outros. É a maravilha, vós sois o sal da terra. Mas eu estava lhes mostrando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e seguintes, que é justamente o tema deste nosso acampamento. E vai dizer no versículo 15, aliás, eu pego de novo onde eu estava: o corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E diz o versículo 14: Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Deus quer que você, ressuscitando agora, depois ressuscite definitivamente quando o Senhor vier. E gente, não está longe isso, não está longe isso, está cada vez mais perto. Todos aqueles que viverem em Cristo e morrerem em Cristo, porque viveram em Cristo, então morreram em Cristo, quando o Senhor vier, serão os primeiros a ressuscitar. O mais lindo espetáculo, os túmulos se abrindo, e aqueles que estavam lá sepultados, mas estejam em qualquer lugar, mesmo que tenham sido sepultados no fundo do mar, o Senhor tem os meios, sim, o Senhor tem os meios, para fazer com que eles ressuscitem. Você pode dizer para o seu corpo: me ajude, e eu vou ajudar você. É preciso que o corpo ajude a nossa alma e o nosso espírito, porque, como dizia o Padre Léo, e eu volto a dizer, o corpo é instrumento do Espírito Santo, órgão do Espírito Santo. Para nos ajudar, para ajudar você, para ajudar também o seu espírito. Ele é instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo para o seu espírito. Então você diz com razão para o seu corpo: me ajuda. Mas você também diz para o corpo: eu vou ajudar você. Porque o nosso espírito, porque a nossa alma, vivendo na graça, vivendo longe do pecado, vivendo cheio do Espírito, sim, o nosso espírito, vivendo cheio do Espírito, é instrumento para o corpo. Para que não aconteça que o corpo usado no pecado se torne instrumento da natureza para dominar, para pôr no chão, para matar, para espezinhar, para pisar, para fazer esterco o nosso espírito. Você já entendeu? E já entendeu perfeitamente. Diz para o Senhor do fundo do seu coração: eu quero, Senhor, sinceramente eu quero, e eu preciso, Senhor. Eu digo agora a este meu corpo: você vai ressuscitar. Eu quero ajudar você, e você precisa me ajudar. Sim, nós precisamos nos ajudar um ao outro. Sim, eu preciso usar você como instrumento do bem, instrumento de Deus, instrumento do Espírito Santo, como você é, meu corpo. Eu não posso, eu não quero usar você para o pecado. Vai dizendo para o seu corpo, pode até tocar nele e dizer: eu não quero, eu não posso usar você para o pecado. Mas você também, meu corpo, me ajude. Não fique me arrastando para o pecado. Me ajude. Seja instrumento do Espírito e não instrumento do mal. Seja realmente o meu parceiro, o meu aliado. Vamos nos ajudar um ao outro, porque um dia nós ressuscitaremos. Eu ressuscitarei, mas também você, meu corpo, vai ressuscitar.
E o seu corpo pode dizer para você: sim, nós ressuscitaremos. Fala isso agora para você mesmo: eu vou ressuscitar. Por isso agora eu preciso viver como ressuscitado. Eu quero viver como ressuscitado. Eu em parceria com o meu corpo, eu em aliança com o meu corpo, eu ajudando o meu corpo e o meu corpo me ajudando para o dia da ressurreição. E mais ainda, para eu ser um ressuscitado, um vivo agora diante, nesta terra, nesta vida, neste mundo. Eu não posso ser um morto. Eu não posso ser um morto ambulante, não posso, não posso. Pelo contrário, eu que sou templo do Espírito Santo, só posso fazer do meu corpo instrumento do Espírito Santo. Jesus continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Luz é luz. Daí para ele poder explicar, diz: uma cidade construída sobre a montanha, lá no alto, ela não pode ficar escondida, não fica escondida, é claro, está no alto. E diz, também ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa. Nós estamos acostumados à palavra alqueire. A própria Bíblia, tradução da CNBB, explica: alqueire era uma medida, era uma caixa para você poder medir o trigo, tantos alqueires de trigo, ou outro cereal como o trigo. Hoje não, hoje alqueire é uma medida de terreno, mas naquele tempo era uma medida de cereal, era uma caixa para isso. Claro, ninguém pega uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, isso é, debaixo daquela caixa, não é para isso. E Jesus explica: ao contrário, é preciso colocá-la no candelabro, no alto, onde ela brilha para todos os que estão em casa. E assim diz Jesus: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, diante do mundo, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Mas eu preciso dizer a você, Jesus não está falando das obrinhas que nós poderíamos fazer. Jesus está falando das boas ações, das boas açõezinhas que nós poderíamos fazer. Não, ele está falando muito mais. Quando se fala da luz, fala-se da luz. Quando se fala do sal, fala-se do sal. O Senhor está falando de você. Você é a grande obra do Senhor. Você é a boa obra do Senhor. Você é o sal para o mundo. Você é a luz para o mundo. E o único jeito, gente, de nós sermos luz para o mundo e ser sal para o mundo é pelo Espírito Santo. Porque ninguém de nós é luz por si mesmo. É tão bonito você olhar a lua de noite, especialmente quando a lua está cheia, mas não só, mesmo uma lua quarto minguante ou quarto crescente, parece só uma parte dela, mas é bonito. Aquela meia lua no céu, o brilho dela. Mas todo mundo sabe, até as crianças já sabem que aquela luz da lua não é dela, ela é opaca, como nós somos opacos. De quem é aquela luz? Aquela luz é do sol. O sol está rebatendo nela, e ela então reflete a luz do sol para nós. Assim é a nossa luz. A nossa luz não é própria, nós não temos luz própria. A nossa luz é a luz do Espírito. Nós não temos salinidade nossa, não temos. A nossa salinidade vem do Espírito. Aí nós entramos de cheio na segunda leitura, a leitura do meio, que explicam os santos padres, é como o gonzo da porta, como o gonzo da Bíblia. O dorso é o gonzo, você faz isso. A segunda leitura, a leitura do meio, é como o gonzo. E dá sentido para as outras duas leituras. O que nós encontramos hoje na segunda leitura? Vai comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 até 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até 5. Irmãos, quando fui até vós, ele está falando aos coríntios. Portanto, quando ele foi a Corinto,
a cidade de Corinto, quando fui até vós para anunciar-vos o mistério de Deus, eu não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós, eu não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, estive junto de vós, veja São Paulo dizendo, estive junto de vós com fraqueza e receio e com muito tremor. Você é capaz de imaginar um São Paulo chegando a uma cidade, Corinto, cheio de fraqueza, de receio, portanto de medo e de tremor, tremendo de medo. E na verdade, quando você vai também aos Atos dos Apóstolos, você lá percebe que foi assim que São Paulo entrou em Corinto. Ele veio de Atenas, onde infelizmente ele não foi bem sucedido, onde ele quis usar da oratória, aquelas comparações, porque ele ia falar aos gregos, cheios de ciência, cheios de oratória. Ele quis usar esses mesmos meios e acabou fracassando. Eles deixaram literalmente Paulo falando sozinho. Depois disso o Senhor o enviou para Corinto. Então ele já veio receoso por dentro, porque foi mal sucedido, fracassou em Atenas. E segundo, porque chegando em Corinto, ele já sabia, mas quando ele viu o pavor que era aquela cidade. Corinto era uma cidade portuária, de muito movimento, de muita riqueza, e por isso de muita depravação, muita. Corinto era o fino da depravação. Claro, não era tão depravada como as nossas cidades de hoje. Pode saber disso. Mas era uma cidade depravada e Paulo ficou apavorado. Como é que ele ia levar o evangelho? Como é que ele ia levar Jesus Cristo àquela cidade de Corinto? Humanamente, não tinha condições. Paulo disse, se em Atenas eu fracassei, me deixaram falando sozinho, aqui em Corinto então. Por isso ele entrou lá, como diz, cheio de fraqueza, de medo, cheio de tremor, tremendo de medo. Por isso, e aí está o bonito, ele não usa da eloquência humana, da oratória humana, das suas capacidades. Não, ele vai logo explicar. Versículo 4. Também a minha palavra, em a minha pregação, não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma demonstração do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Numa das Bíblias que eu já manuseei antigamente, dava aqui uma nota dizendo que quando Paulo fala que a minha pregação era uma demonstração do poder do Espírito, explicava, aqui Paulo está falando a respeito dos dons do Espírito Santo. Deixa eu dizer, Paulo entrou em Corinto chutando o pau da barraca, não tem outro jeito. Paulo chegou levando uma pregação cheia do poder do Espírito. Paulo chegou levando o batismo no Espírito, porque ele viu que não tinha outro jeito. Ali ou ele perdia ou ele ganhava, mas ele não podia perder. Então ou ganhava, como eu dizia, desculpe a expressão da gíria, mas ele entrou em Corinto chutando o pau da barraca. Ele já foi logo pregando e levando os coríntios ao batismo no Espírito. Ele entrou em Corinto usando os dons do Espírito Santo, ele usando, os seus companheiros usando os dons do Espírito Santo, e logo fazendo com que os próprios coríntios, daquela cidade depravada, assim que receberam a pregação de Paulo e receberam a graça do batismo no Espírito, Paulo já começou a animá-los, a eles também a usarem os dons do Espírito. Tanto assim que se você vai um pouquinho antes, nós estamos em Coríntios, em primeira carta aos Coríntios 2. Se você vem ao capítulo 1, você encontra no versículo 5, que diz que em Jesus Cristo, vós fostes enriquecidos com todos os dons. Versículo 5, confira na sua Bíblia. Vós fostes enriquecidos com todos os dons da palavra e os dons do conhecimento. E continua
à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós, vem o versículo 7. Assim, não vos falta dom algum. Veja bem, ele disse claro para os coríntios, não vos falta dom algum. Quando ele escreveu, claro, depois, a carta aos coríntios, ele pôde dizer, não vos falta dom algum, nenhum dos dons vos falta, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardais a manifestação, a vinda, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Por quê? Porque Paulo entrou em Corinto chutando com os dois pés, pregando e levando ao batismo no Espírito Santo, pregando Jesus Cristo e levando aos coríntios os dons do Espírito Santo, usando da pregação e usando também dos dons do Espírito, levando os coríntios a abraçar a fé na palavra e abraçar os dons. Ele animou os coríntios a usar dos dons, a ponto de dizer, não vos falta dom algum. E a pregação de Paulo em Corinto foi um sucesso. O que foi fracasso em Atenas foi sucesso. Tanto assim que as duas maiores cartas São Paulo escreveu para os coríntios. Primeira carta aos coríntios, grande, muito grande, ela tem, deixa eu acabar de conferir com vocês, você pode conferir na sua Bíblia, né, o número de capítulos da primeira carta aos coríntios, 16 capítulos. Já passa. É porque eu estou falando a coisa mais importante. E o bandido não quer que eu fale. Porque eu estou justamente falando o segredo para enfrentar este mundo. Como foi o segredo de Paulo para enfrentar a cidade depravada de Corinto. Então, a primeira carta aos Coríntios tem 16 capítulos. E vai para a segunda carta aos Coríntios, tem 13 capítulos, as maiores cartas de todo o Novo Testamento, Nenhuma outra carta, nem de São Paulo, nem a de Pedro, nem a de João, nem a de Tiago, nenhuma outra carta foi maior. Escreveu as duas maiores cartas para os coríntios. Por quê? Porque eles eram a comunidade de Corinto, os coríntios, tornaram-se uma comunidade maravilhosa. Veja, na cidade depravada que era Corinto, floresceu uma comunidade maravilhosa, onde não faltava nenhum dos dons. E eu digo, porque justamente não faltava nenhum dos dons, essa comunidade foi tão florescente, num lugar que antes era uma pura depravação. Desculpe dizer de outra maneira, uma pura sem vergonhice. Sem vergonhice, das mais triviais, diante de todo mundo, os coríntios eram desavergonhados. E que maravilha! Porque Paulo levou o batismo no Espírito, porque Paulo levou os dons do Espírito, e porque Paulo levou-os a levar aos outros o batismo no Espírito e a usar para os outros os dons do Espírito, Corinto se tornou a mais florescente comunidade da igreja primitiva. Meu irmão, minha irmã, você também jovem, até você adolescente, menino, menina, aí está o segredo para enfrentar o mundo. E Jesus está dizendo, e Ele não quer voltar atrás, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas gente, como é que nós seremos sal? Como é que nós seremos luz? Infelizmente, tem muito cristão, muito católico, sal, sem força nenhuma, nem gosto tem, perdeu tudo. Tem muito cristão, muito católico, luz bruxuleante, mortiça, sem vida nenhuma. Desculpe, cristão católico, bola murcha. Por quê? Porque lhes falta o Espírito.
Aliás, o próprio pneu, ele é grande, forte assim, ele aguenta, porque ele está cheio de quê? De ar. Pneuma, de onde vem pneu? Pneu vem de pneuma, e pneuma é espírito em grego. Só é possível ser bola cheia, pneu cheio do Espírito, só é possível ser sal da terra, cheio do Espírito, só é possível ser luz do mundo, cheio do Espírito. O Senhor conta conosco, o Senhor conta com você, o Senhor precisa de nós, o Senhor precisa de você, para levar esse sal, para levar essa luz. Ele precisa de você cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito, você é tudo. Você é um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor. Ele pode agir porque o Espírito vai agir em você. Veja bem, você é tudo porque o Espírito vai agir em você. Mas você sem o Espírito Santo, desculpe, você é cristão católico, bola murcha, das mais murchíssimas. Hoje o Senhor, obrigado. Esse chamado é para todos. Jesus não falou para um grupo de cristãos, vós sois o sal da terra. Jesus não falou para um grupo de cristãos, vós sois a luz do mundo. Jesus não falou para um grupo especial de cristãos, vós sereis batizados no Espírito Santo, recebereis a força, o poder do Espírito e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Ele não falou para um grupinho separado de cristãos, não, ele falou para todos os cristãos. Vós sereis batizados no Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito e sereis minhas testemunhas, sereis luz para mim, sereis sal para mim até os confins da terra. O Senhor precisa de você batizado no Espírito, e sempre batizado, assim como o pneu precisa estar cheio, assim como a bola que rola no campo precisa estar cheia. Você sabe que a bola, ela vai pouco a pouco no decorrer do jogo, tanto assim que nos jogos oficiais, muitas vezes a bola não volta para o campo, volta outra cheinha. A bola que usou ou as bolas que foram usadas no primeiro tempo são recolhidas, entram bolas novas no segundo tempo, especialmente nas decisões de campeonato, Copa do Mundo nem se fala. A bola inclusive é pesada para estar no peso exato, nem mais e muito menos peso. Gente, é assim, para ganhar a vitória, e Jesus tem direito à vitória, nós precisamos estar constantemente, o jogo inteiro, até o fim do mundo, ou até o fim da nossa vida, nós precisamos estar cheios, permanentemente cheios do Espírito Santo. Agora não há outro meio de nós permanecermos constantemente cheios do Espírito Santo, a não ser nos enchendo. No meu tempo de menino, deve ter gente aí do meu tempo, as bolas não eram como as de hoje. Não tinha aquela válvula por onde se enche a bola. Era o chamado bigolim, né? Tinha a bola, depois tinha uma parte assim de borracha que vinha para fora, a gente enchia a bola com a bomba, depois dava uma dobrinha assim no bigolim, amarrava, chamava-se bigolim. Volta 60 anos para trás para você ver como é que são as coisas, não é? E já jogava bola, hein? Menino bom, 60 anos de campo. Daí a gente punha para dentro do capotão, o pessoal desse tempo se lembra direitinho. Daí fora havia justamente um cordão de couro também, que apertava, para a bola poder ficar mais ou menos redonda, né? Naquela posição ela ovalava um pouquinho. E é claro, essa bola que tinha que ter o bigolim virado e preso e colocado embaixo,
depois de 20 minutos de partida, especialmente quando o pessoal chutava mesmo, tinha que recolher a bola, tinha que encher de novo com a bomba, amarrar o bigolim, pôr para dentro, apertar o capotão, era uma mão de obra, e a gente entrava no campo de novo. Gente, eu não falei só por falar, na nossa vida é assim, você precisa continuamente, durante a partida, não tenha receio, o Senhor lhe dá essa graça, essa oportunidade, um acampamento como esse, você estando aqui, você vendo em casa, é a grande ocasião de você dar aquela paradinha, o time inteiro tem que parar, para pegar a bola e encher de novo, vira o bigolim, aperta, põe para dentro, aperta de novo, e volta para jogar, depois de 20, 25 minutos, de novo, pega, enche, e volta a jogar, é assim, e vai ser assim até o fim. Aí está o segredo. Você pensa que vai aguentar a partida inteirinha sem precisar encher-se de novo do Espírito, e daí o fracasso, você continua rolando mais bola, murcha, que não dá para nada, nem dá gosto chutar. Já viu chutar a bola murcha? Nem para chutar dá gosto. E é o que o mundo faz, né? O mundo nem tem um gosto de chutar você, porque você está tão murcho que não dá nenhum gosto para o mundo chutar você. Ao contrário, hoje, já agora, nesta missa, o Senhor lhe dá a graça de você encher-se de novo do Espírito Santo. Aquela música do Espírito Santo que o Dunga estava cantando, é aquela. Mas diga comigo já agora: Senhor, enche-me do Espírito Santo. Jesus, meu Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e meu Pai, eu quero e preciso ser cheio do Espírito Santo. Enche-me do Espírito Santo, batiza-me no Espírito Santo. Eu quero, por isso estou pedindo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Meu irmão queira, minha irmã queira, mesmo que você nunca tenha recebido, é uma novidade talvez para você. Queira na fé. Estou lhe dizendo, é uma coisa boa, é uma coisa necessária, para você poder ser sal, para você poder ser luz, você precisa, para você ser feliz, para você irradiar vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não pode estar constantemente aí, pneu baixo, carregado pela vida a reboque. Você não pode viver na base do estepe, não, você precisa ter vida em você mesmo. Por isso diga mais uma vez: batiza-me, Senhor, no teu Espírito, enche-me com teu Espírito. Vem Espírito Santo. Cantemos. Batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Vai pedindo. Pois minha alma sedenta está. Pede do fundo do coração. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Pois minha alma sedenta está. Levanta os seus braços e peça: vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Mais uma vez, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Pois minha alma sedenta está. Essa, vamos. Vem, ó água viva, ó água pura,
é isso que eu peço, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo. Sim, Jesus, nosso Senhor, batiza, batiza. Tu és o batizador, Jesus. Batiza cada um desses meus irmãos e irmãs. Batiza-os, Senhor, no Teu Espírito Santo. Eles querem, e porque querem, eles pedem. Eles precisam, e porque precisam, eles querem, Senhor. E querendo e precisando, eles pedem, Senhor. Atende, atende a nossa oração. O Senhor mesmo prometeu: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sim, vós sereis batizados no Espírito Santo. Pai, cumpre a tua promessa. Realiza, Jesus, aquilo que tu és. Tu és o batizador. João já te anunciou. É Ele quem batiza no Espírito Santo. Jesus, batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos no Espírito Santo. Cada um de nós, sem exceção, Jesus, sem exceção. Tu conheces, tu amas. São teus, te pertencem. O Pai te deu. Nenhum deles pode se perder. Mas ainda todos eles foram chamados para ser sal, para ser luz. Eles precisam do Espírito Santo. Jesus, derrama, derrama, enche com o Espírito Santo cada um desses meus irmãos e irmãs. Enche-nos, Jesus, com o Espírito Santo. Pai, batiza-nos no Espírito Santo. Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo. Todo aquele que recebeu a graça do batismo do Espírito Santo pode também orar no Espírito. Solta a sua voz agora e vai falando. Vai orando no Espírito. Reza, reza, reza nessa linguagem nova. Reza firme, reza forte. Especialmente você que não rezava ainda, não tinha ousado rezar. Solta forte a sua voz. Levanta o seu braço. Candaria mania, solta agora a sua voz numa canção livre, um cântico novo. Solta, continua, cada vez mais forte. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Sim, esta é a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Cante, cante nessa linguagem nova. Deixe o Espírito Santo cantar em você. Deixe o Espírito Santo orar em você, suplicar em você, dar graças em você, louvar em você. Deixe o Espírito Santo adorar em você. Ele quem traz o conteúdo. Ele quem fala, Ele quem ora, Ele quem canta. Ele apresenta ao Pai, Ele apresenta a Jesus a oração por excelência, sua oração, mas feita pelo seu advogado. Sim, Ele é o seu advogado, Ele é o Paráclito. Ele fala no seu lugar, Ele ora agora no seu lugar, Ele canta agora no seu lugar, fazendo a mais linda oração, a mais necessária, a mais de acordo com a vontade do Pai e a mais de acordo com as suas necessidades, as necessidades do mundo, as necessidades da igreja, as necessidades do tempo de hoje, as grandes necessidades desse nosso mundo, da nossa sociedade, dos nossos governantes. Louvado Senhor, bendito Senhor, adorado Senhor, glorificado Senhor. Cariamania lavara, carian lavara, naramanaria, oriama. Viva, vem, ó água viva, ó água pura, vem mudar meu
pois minha alma sedenta está. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Solta a sua voz, vem água viva, vem, ó água viva, ó água pura, vem a meu coração, vem, ó água viva, ó água pura. Levanta já sua mão direita. Nós cremos nisso. Esse foi o segredo de Paulo, esse foi o segredo da transformação de Corinto. Este é o segredo da transformação do mundo, mas da transformação sua, da transformação da sua família, da transformação da sua cidade, da transformação da sua diocese, da transformação da igreja. Este é o segredo da transformação do mundo. Por isso nós cremos, e cremos em tudo aquilo que a igreja crê e que o Senhor nos ensinou.